Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 3. Esse texto ele é um pouquinho longo, mas nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: todos abriram? Efésios capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como lhes antes já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas me são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, e para que Cristo Jesus habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, se nós observarmos todo o livro de Efésios, que eu já cheguei a falar isso para vocês, mas torno a dizer, para mim, ele é uma síntese, ele é um resumo de toda a obra do Evangelho. Nós vamos ver no capítulo 1, versos 4 e 5, que nós fomos escolhidos e predestinados por Deus. No capítulo 2, versos 1 e 8, que estávamos mortos em delitos e pecados, mas que a sua graça, o seu favor imerecido, nos alcançou. No 2, 19 e 20, que passamos a pertencer a uma única família. E no 2, 22, que fomos unidos a um propósito espiritual, nos tornar habitação de Deus. Daí Paulo ele chega agora nesse capítulo 3 e ele fala, por esta razão. Então, por que razão? Porque nós fomos predestinados por Deus, porque estávamos mortos, mas a graça nos alcançou, porque passamos a pertencer a uma família,
e estamos unidos para a habitação de Cristo em nosso espírito. Por esta razão, eu sou prisioneiro de vocês. Eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Paulo, ele deixa claro que ele entendeu um propósito de Deus para a sua vida. Ele compreendeu que o fato de Deus ter revelado que os gentios, que nós, passamos a fazer parte de toda a herança espiritual, de tudo aquilo que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, juntamente com os judeus, porque ele percebeu todas essas coisas, ele tem por obrigação se colocar como servo de Cristo, como prisioneiro de Cristo. Essa palavra prisioneiro, ela é muito interessante, porque um prisioneiro, ele só pode fazer aquilo que o seu encarcerador permite. A gente pensa nas pessoas que são presas, elas têm um momento de comer, elas têm um momento de tomar o banho de sol, elas têm um momento das suas recreações, tem um momento de estar dentro da cela, ele tem um momento para tudo. E é essa conotação que Paulo está dizendo: eu não sou dono de mim, mas eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo, prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Veja, ele se tornou esse prisioneiro porque ele passou a amar aquele povo. Porque ele passou a amar todo o povo gentil. Dá para compreender isso? Então, ele nos diz duas coisas muito interessantes aqui. No capítulo 2, verso 10, ele diz assim: Deus nos ressuscitou, versos 6 e 7, depois o 10, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir as incomparáveis riquezas da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Veja qual a compreensão dele. Ele vê, Deus preparou algo para nós praticarmos, Deus preparou boas obras para nós praticarmos, nos fez assentar nos lugares celestiais para que nós mostrássemos nas eras vindouras as incomparáveis riquezas da sua graça, em bondade para conosco. Deus tem sido bom para você? Você percebe a graça de Deus te salvando todos os dias, a misericórdia se renovando sobre você todos os dias? Então, você precisa compreender essa questão que Paulo está falando, que nós devemos mostrar as incomparáveis riquezas da sua bondade, da sua graça para conosco. E Deus preparou um bom caminho, boas obras. Essas boas obras não são simplesmente fazer boas ações, A gente hoje tem uma linha teológica que entende que nós fazendo boas ações está tudo bem, Não precisa anunciar o evangelho, faça boas ações, está tudo bem. E não é assim que as coisas funcionam. Essas boas ações, elas estão ligadas diretamente a Deus. Quando aquele jovem rico, ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que Jesus fala para ele? Por que você me chama bom, se somente Deus é bom? Então, essas boas obras preparadas para que nós andássemos nelas, elas são as obras de Deus. Aquilo que Deus estabelece como caminho, não é aquilo que nós achamos ou nós consideramos como bom. Ok? Está dando para compreender até aí? Nosso coração, às vezes, tem boas intenções, mas aquilo que é verdadeiramente é bom, é aquilo que nasceu no coração de Deus, a direção da parte de Deus para que nós andemos sobre ela. Ok? Mas aí no capítulo 3, verso 10, e agora a gente vai começar a entrar
nessa questão da demonstração da graça e do amor de Deus a todas as pessoas, diz assim: a intenção dessa graça, vou perguntar de novo, vocês foram alcançados pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, reconhecem que nós somos completamente pecadores e somente pela graça de Deus, pelo favor de Deus é que nós podemos alcançar a vida eterna e ser limpos dos nossos pecados? Ele fala então, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Que se nós reconhecemos, nós devemos passar isso adiante. Se nós reconhecemos que fomos alcançados pela graça, essa graça tem que ser transmitida. Tem que ser levada a outros. Mas lá no começo do capítulo 3, ele diz que ele se tornou prisioneiro por amor do povo. Então, está completamente ligado levar a graça com desejarmos amar as pessoas. Desejar amar intensamente as pessoas. Esses 2 versos nos mostram 2 características. Que a igreja, ela é a extensora do amor, a extensora da obra da graça, da obra da cruz para o mundo. Deus escolheu que tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que todo o amor derramado através da cruz do Calvário, que toda a redenção feita na cruz do Calvário seja transmitida através de você e através de mim. Ele nos escolheu para que nós levássemos a boa notícia do Evangelho, de que o mundo, ainda que está jazendo no maligno, há uma esperança, há uma solução, há uma redenção, há um favor imerecido da parte de Deus, pronto para alcançar todas as pessoas. Você pode crer nisso? A segunda característica desse texto, desses 2 versos, é que ele fala de uma multiforme graça. Literalmente essa palavra quer dizer bem colorido, totalmente colorido. E o original dessa palavra, ela está ligada lá à túnica que José ganhou de seu pai, que José ganhou de Jacó, que era um único tecido feito de várias partes coloridas, tecido de tal forma que não se podia ver emendas. E o que Paulo está nos dizendo aqui é que a multiforme graça, a graça ela se manifesta através de nós de uma multiforme, como uma multiforme graça. O que significa isso para nós? Que Deus não vai demonstrar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor através de cada um de nós da mesma maneira. Então não vamos pensar que vamos padronizar. A partir de agora, todo mundo quando encontrar com alguém fala, Jesus te ama. Ou todo mundo quando encontrar com alguém fala, Jesus quer salvar você. Não, Deus colocou em você o seu Espírito. E vou dizer mais, Deus colocou em vocês características específicas que vocês nasceram com elas, as quais Deus, através do seu Espírito, vai aprimorar e usar para manifestar o seu amor para todas as pessoas. Deus não quer usar uma porção de Jeffersons, uma porção de Luciano, uma porção de pastor Silvio. Deus quer usar Jefferson, Luciano, pastor Silvio, Carlos, Geni, Floriano, Beth, Hélio.
Deus quer usar cada um de nós porque Ele quer usar da sua multiforme graça, da maneira plural, da maneira específica que Ele escolheu para você ser usado. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para nós, a gente muitas vezes quer ser como este ou como aquele. A gente quer ver um determinado ministério, eu quero fazer daquela forma, eu quero pregar na TV daquela outra forma, eu quero usar aquilo. E a gente vê um ministério que é de multiforme graça se tornando em multimídia. Nós queremos usar as mídias que as pessoas utilizam, a forma como as pessoas falam. A gente vê muitas republicações no Facebook, simplesmente a pessoa, é texto da Bíblia, puf. Foi um pastor que falou, puf. E a gente não examina e vê aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, vamos pensar no contexto que esse texto foi escrito. O contexto que esse texto foi escrito, não existia internet. Do que eu já tinha internet lá? Não, né? Acho que não tinha nem máquina de escrever, né? Acho não, tenho certeza. Então não tem nada a ver com a tecnologia ou conhecer o apóstolo famoso, o pastor famoso. Tem a ver com o que Cristo faz no indivíduo, tem a ver com o que Cristo faz através da sua igreja, através de cada um de nós. A expansão do reino não está nas mãos da mídia, não está nas mãos de nós termos um programa de rádio ou de uma TV, não que isso seja errado, mas tem que começar em nós individualmente, porque é multiforme. Você pode falar para o seu irmão, a expansão do reino tem que começar através de você e de mim. Amém? Tem uma música do João Alexandre que eu gosto muito, que ele fala, seja na rua, na rodovia, no posto de gasolina, no supermercado, onde quer que seja, que eu seja essa demonstração do amor de Deus. Sabe, a gente às vezes perde muitas oportunidades de falar às pessoas. Quanto tempo você para na fila de um supermercado? Seja esperando, ou seja, passando no caixa. Aquele tempo pode ser muito bem utilizado. Seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, todos eles são alvos do amor de Deus. Amém? Mas aí, dito isso ainda, Paulo, ele percebe algo mais. Ele percebe que o amor de Deus, ele é largo, comprido, alto e profundo. O amor de Deus por nós, ele não se mede, a nossa resposta a esse amor não se mede a nós fazermos loucos desafios. Durante muito tempo a gente tem ouvido nas mídias ou nos grandes congressos, se você ama Deus, grita, se você ama Deus, pula, se você ama Deus, vai para um lado, vai para o outro. O amor de Deus não se mede a isso, o amor de Deus se mede em nós respondermos positivamente àquilo que Ele está pedindo de nós. Em fazermos se cumprir sobre a terra o seu plano. Amém? E aí Paulo usa essas 4 dimensões, né? Largo, comprido, alto e profundo. E ao longo da história, os homens de Deus têm dado muitas conotações sobre isso, mas eu gostei demais de uma conotação que John Stott diz.
Ele diz assim: a mim me parece legítimo dizer que o amor de Deus é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. O amor de Deus pode alcançar todos. E Ele não vai perder ninguém pelo caminho, vai durar por toda a eternidade. E Ele salva aquela pessoa que você acha que não tem nenhuma possibilidade, aquela pessoa que tem te decepcionado tantas vezes, Ele pode alcançar. Ela cai muitas vezes, ela se afunda muitas vezes, mas o amor de Cristo pode alcançá-la e pode levá-la juntamente conosco para os céus. O amor de Cristo é total. O amor de Cristo não deixa brechas. O amor de Deus não deixou brechas para que alguém pudesse escorregar, porque nada escapa de suas mãos. Quando Ele estende e diz para alguém: você é meu, essa pessoa é dele. E é através de você e de mim que levamos esse amor, que levamos essa possibilidade. Mas eu tenho que dizer para vocês que amor, esse amor de Deus, ele não é apenas palavra. Não é você chegar ou eu chegar: Jefferson, eu te amo. Solange, eu te amo. O amor de Deus, ele é uma atitude, é uma ação. João capítulo 3, verso 16. Acho que a maioria aqui sabe de cor. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe uma ação no meio desse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou o mundo de tal maneira, de forma tão grande, que Ele teve que agir. O amor de Deus, ele não é uma palavra emocional que tenta nos deixar emotivos e chorar, ainda que a gente fique emotivo e chore quando a gente percebe a sua maravilhosa graça sobre nós. Mas o amor de Deus é uma ação. O amor de Deus através de você, ele tem que ser uma ação. Se tornar prisioneiro, para que outros sejam alcançados. Em 1 João 3,16, diz assim: nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, pelos outros. Nisso conhecemos que realmente amamos. Ele deu, nós damos. Vê que é a mesma atitude, que é a mesma ação que nasceu no coração de Deus. Ele fez, nós fazemos. Por todas as pessoas. Então, quando eu penso nessas 4 dimensões, nessas 4 formas de demonstração do amor de Deus, eu sou obrigado a pensar que o amor de Deus é largo. E ele alcança, então, quando eu penso em algo largo, eu penso das coisas que vão da direita para a esquerda, ou seja, estão no mesmo nível que eu. Então eu penso na minha esposa, eu penso nos meus colegas de trabalho, eu penso nos meus vizinhos, eu penso nos meus irmãos de sangue, nos meus irmãos espirituais, porque estamos no mesmo nível. E eles são alvos do amor de Deus.
E eu preciso demonstrar o amor de Deus para os meus vizinhos, eu preciso demonstrar o amor de Deus para aquela pessoa que se assenta ao meu lado no serviço, que mexe lá nas pistolinhas, lá no serviço juntamente com você. O amor de Deus tem que se manifestar a todos os que se relacionam com você. Amém? Em Efésios 5, Paulo nos diz: marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então, marido, ame sua esposa como Cristo. Veja, está sempre ligado à ação. Dê a sua vida. Esposa, respeite o seu marido. Êxodo 20. Você pode abrir lá em Êxodo 20. A partir do verso 13. Diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Sabe o que é isso? É amar o seu próximo. Sabe por que eu sei disso? Porque quando chegam para Jesus e perguntam qual o maior mandamento, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante, amai o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei. Ele diz que tudo isso aqui se resume em você amar. Então, se nós amamos, nós não vamos querer roubar, nós não vamos querer fraudar, nós não vamos querer falar mal do nosso próximo, nós não vamos querer pisar na cabeça do nosso colega de trabalho para subir no emprego. Nós vamos amar, nós vamos nos dar àquela pessoa que não merece. O amor de Deus é largo. Ainda em 1 João 3, ele diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Veja, esse amor doação, esse amor que nós devemos demonstrar, ele é a característica se nós mesmos formos alcançados por este amor. Ele é muito claro aqui, João é muito claro em ligar uma coisa à outra. Se você passou da morte para a vida, você tem que amar. Se você não ama, você não passou. Você ainda não foi alcançado por esse amor. Então, irmãos, isso é muito sério. A demonstração da vida de Cristo para a sociedade, para todas as pessoas, é prova de que nós amamos a Deus e que fomos alcançados por esse amor. Amém? O amor de Deus também é cumprido. E isso me faz pensar, porque cumprido é a distância que se mede de trás para frente. Não é? Para saber o comprimento desse salão, eu tenho que medir daqui para lá. Então, o comprido, ele me faz pensar num caminho, numa trajetória. Nas pessoas que atravessam a nossa história individual todos os dias. Nas pessoas que pegam o ônibus conosco, nas pessoas no caixa do supermercado. São pessoas que não fazem propriamente parte dos diálogos da nossa história, mas elas estão lá. E quando eu penso nisso, a gente gosta muito de assistir filme de ação em casa, de super-heróis, essas coisas. E eu fico pensando, por exemplo, nos Vingadores. Não sei se todos já assistiram os Vingadores.
né? Mas pensa aí num outro filme de ação, Rambo. Super atual. Os Mercenários 3, né, que passou, até ontem estava passando. Chuck Norris é ótimo. Chuck Norris é estranho. Mas eu fico pensando nesses filmes e a gente torce, né, pelo Capitão América, pelo Rambo, pelo Thor. Quem quer que seja, a gente torce para que eles vençam os inimigos, tal, não sei o quê. Mas como seria chata aquela história se não tivesse aquele monte de gente correndo, gritando por socorro? Não é verdade? Se não tivesse, eu ficaria meio assim, mas eles estão salvando do quê? É só eles fugirem. Porque não tem quem eles salvarem. Vai salvar o prédio você constrói depois. Mas aquelas pessoas fazem parte da história. Aquelas pessoas dão o sentido para o filme. Aquelas pessoas que a gente não sabe o nome. Né? A gente assistia um filme esses dias que a personagem falava assim: tchau surfistas, tchau roqueiros, tchau pessoas que ficam atrás, eu sempre vejo, mas eu não sei o nome. E existem a grande parte do nosso relacionamento, que domina o nosso relacionamento, são compostos dessas pessoas que cruzam a nossa história, estão lá na nossa história, nas páginas da nossa história, mas nós não sabemos o nome. Mas essas pessoas também são alvo da demonstração do amor de Deus. Às vezes a gente comete uma infração no trânsito e fala: nossa, ainda bem que nenhum irmão viu. Né? Mas essas pessoas que estão vendo também são alvo da demonstração do amor de Deus, da salvação de Deus. Cristo morreu por elas também. Cristo deseja salvá-las também. Então, meu querido, não cruze apenas com as pessoas, deixe Cristo para as pessoas. Aqueles heróis dos filmes, eles deixam o resultado das suas batalhas para aquelas pessoas. Muitos são salvos por causa daquela batalha, por pessoas que não se sabe o nome. Isso me faz lembrar do bom samaritano, né? O bom samaritano encontra aquele homem no caminho, cura suas feridas, paga a sua hospedagem, e a Bíblia não fala nem o nome do bom samaritano, nem o nome do cara que foi socorrido. Apenas Jesus fala: ele fez o certo. Sabe por que é bom? Por que é interessante a gente pensar nessas pessoas que cruzam a nossa história? Porque talvez, e é grande a probabilidade, nós nunca vamos saber seus nomes e elas nunca vão saber o nosso. Ou seja, elas não vão voltar para nos agradecer. Elas vão apenas agradecer ao próprio Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que quando você fizer uma oferta, quando você fizer alguma coisa boa, sua mão esquerda não precisa saber o que sua mão direita fez. Porque senão você se porta como um hipócrita, falando: olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo outro. E você já recebeu os aplausos das pessoas, que é a tua recompensa. Faça para só Deus ver. Essas pessoas são tão imprescindíveis e talvez por isso sejam a maioria na nossa história, porque elas não podem voltar para nos agradecer. Mas lá na eternidade nós saberemos que elas estão. Aquele que ama a Deus, ele quer ver festa nos céus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Tenhamos isso. O amor de Deus é cumprido. E olha quanta gente. Mas o amor de Deus também é alto. E aqui talvez seja uma das mais difíceis de demonstração, porque ela mostra que nós devemos amar aqueles que estão acima de nós. Nossos patrões, que é tão injusto muitas vezes. Nosso governo, nossos pastores,
Não estou puxando sardinha. Mas todos aqueles que estão acima de nós são alvo do amor de Deus. São pessoas que nós devemos amar, respeitar, levar a Cristo. É muito mais fácil a gente falar do amor de Deus para o colega de trabalho do que para o nosso patrão. Não é verdade? Talvez até pelo pouco acesso, mas sempre Deus providencia uma forma. Não é verdade? E a Bíblia, ela nos ensina em Efésios, capítulo 6, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, para que sejam longos os seus dias sobre a terra. Eu sempre brinco com as pessoas, com os jovens com quem eu converso, quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Não é porque você cresceu que você não precisa mais honrá-los. Nós precisamos honrar nossos patrões. Nós precisamos levar Cristo para eles, anunciar Cristo para eles. Nós precisamos demonstrar Cristo para eles. A palavra ainda nos ensina, ainda no capítulo 6 de Efésios, escravos ou servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Eu não estou falando aqui para quando eles pedirem para você mentir ou burlar alguma coisa que você deve fazer. Nesse ponto, não. Você tem que chegar para eles e falar, não, porque eu sou cristão, eu sou servo de Cristo e eu não vou fazer aquilo que é condenável. E nisso você vai estar mostrando o caráter de Cristo. Isso não é falta de respeito segundo a palavra de Deus. Você pode ofendê-los, mas você está honrando a eles. Uma vez eu falei para uma pessoa, como você pode pedir para outra pessoa falsificar o documento para você? A mesma pessoa que está falsificando um documento para você, ela pode falsificar um documento contra você. A mesma pessoa que mente por você, a probabilidade dela mentir para você é muito maior, porque ela é nascida em mentira, ela gosta de mentir. Então você não deve compactuar com isso, mas você deve nesse momento se posicionar e falar não, porque Cristo não me ensina assim. E nisso você vai estar demonstrando o amor de Deus por ela. E ainda chegar, se possível, falar assim, você também não deveria falar assim. Compreende? Mas o amor de Deus ainda ele é profundo. Ele é profundo quando nós pensamos nos nossos filhos, nos nossos subordinados, nos nossos liderados, em pessoas que estão hierarquicamente, vamos pensar dessa forma, abaixo. E elas são alvo da demonstração do amor de Deus, mas eu gosto tanto de pensar nessa parte, porque ela chama-se profundo. É a parte impregnada. É a parte que, se você agir da forma correta, e aquela pessoa passa a agir da mesma forma. Um filho é ensinado da forma correta, ensinado a amar as pessoas, vai amar as pessoas. E nisso eu preciso dar um exemplo. Eu vejo a vida do Jefferson. O Jefferson, eu conheço ele há mais de 20 anos. E ele sempre foi um homem que amou a Deus. E amava as pessoas, estava sempre pronto a servir as pessoas. E tem ensinado seus filhos a amar as pessoas. E eu vejo cada publicação que a Júlia tem feito.
Cada testemunho da Júlia falando para os seus amigos e amando os seus amigos, que eu só posso ver uma coisa: o Jefferson tem amado profundamente a Deus e tem passado isso para os seus filhos, que estão aprendendo a amar profundamente a Deus. Estou honrando porque a palavra de Deus diz que eu tenho que honrar. Compreende? Essa parte é imprescindível, irmãos. Nossos filhos, esse negócio de pedir para os filhos, fala que eu não estou, vai lá e quebra a cara dele. Sabe? Essa semana eu recebi uma mensagem, a pessoa dizia assim para mim: se uma pessoa sempre nos fez mal, e eu oro para que Deus a puna, e Deus me vinga nessa pessoa, e faz essa pessoa ficar doente, Deus pode ouvir minha oração dessa forma, não pode? Eu fiquei tão chocado, que a minha resposta para a pessoa foi assim: a quem você pertence? Você ainda não percebeu que o Senhor nos chamou a perdoar e não a amaldiçoar pessoas? Mas não é justo. Não é justo porque a pessoa está me humilhando e está prosperando e faz isso e faz aquilo. E eu lembrei dos Salmos e escrevi para ela, eu falei assim: não tenha inveja dos ímpios que prosperam em suas coisas. Até o irmão Hélio citava há pouco esse texto para mim também. Eu fui tentado, o salmista diz, eu fui tentado a sentir inveja, até que eu entrei no teu santuário e vi o fim deles. E quando nós vemos o fim dessas pessoas, estando no santuário de Deus, nossa atitude deve ser: ó Deus, faz essa pessoa se arrepender, não no sentido de que ela se arrependa, que ela seja acabada, né? Mas que ela volte para ti, que ela receba a tua graça, porque senão o fim dela é triste. Nós somos um povo da luz. Nós não somos um povo que anda em trevas. Nós somos um povo que leva a luz, que leva a vida, que leva o amor para todas as pessoas. Você pode compreender isso? E essas pessoas, nossos filhos, nossos subordinados no serviço, recebendo do amor de Deus, eles vão transmitir o amor de Deus. Acabo de me lembrar de um outro exemplo. Pastor Serginho era um homem que demonstrava o amor de Deus no seu serviço. E quantas pessoas não foram alcançadas pela vida dele? Pessoas que nós não sabemos o nome. Compreende isso? Mas, para que essa totalidade nos alcance e a gente consiga amar todas essas pessoas, nós precisamos encarar duas coisas que Paulo diz aqui nesse texto. No verso 17, ele diz assim: para que Cristo, Efésios 3,17, ele diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Nós precisamos, para compreender como amar todas essas pessoas, como levar, que a nossa vida esteja arraigada e alicerçada no amor. O que é arraigado? O Samuel falou a respeito disso há 2 semanas. O que é arraigado? Que tem raízes. Que tem as raízes profundas. E o que é alicerçado?
que tem alicerce, sustentação, que também é profundo. O que Paulo está dizendo então? Que para nós amarmos e compreendermos esse amor, que é largo, comprido, alto e profundo, que alcança todo mundo, que leva por toda a eternidade, que salva o mais miserável dos pecadores e o leva ao céu, para compreendermos isso, temos que estar firmes no amor. Mas eu quero dizer algo mais, não é simplesmente estar firme, porque o que acontece com uma planta sem raízes? Por quê? Por quê? Ela não recebe nutrientes, não recebe água, não recebe vida. Então, nós temos que encarar que estar arraigado é receber de tudo o que esse amor pode providenciar. É questão de vida e morte. Viver Cristo significa estar arraigado no amor, estar com as raízes aprofundadas no amor, é receber a vida dele. Veja que não é nada de você mesmo, é dele. É lançar as raízes como se você fosse morrer. É como o livro de Salmos nos diz: como uma terra desesperada, seca, árida, a minha alma te busca. É perceber que eu estou rachando se eu não encontrar com esse amor. É perceber que eu vou secar e morrer se eu não me encontrar com esse amor. É ter os meus alicerces nesse amor, porque se não tiver alicerces, o que acontece com o prédio? Ele cai. Pode demorar um pouco, mas ele cai. É saber que eu só permaneço firme se eu estiver alicerçado nesse amor. E o que é o amor? Primeira João 4:8. Deus é amor. Então, estar alicerçado, arraigado no amor, é ter a sua vida alicerçada e arraigada em Deus. É se tornar, como diz lá no versículo 1 do capítulo 3, prisioneiro de Cristo. É desejar que a obra de Cristo se estabeleça sobre a terra, acima dos seus objetivos pessoais. Porque se você se manter nos seus objetivos pessoais, suas raízes não estão profundas. E se suas raízes não estão profundas, vai tombar, vai murchar e vai morrer. Compreende? Mas quando nós lançamos as nossas raízes, Ele cuida de tudo. Ele é o nutriente. Ele é a vida. Ele te sustenta. Ele te mantém em pé. Amém? Porque você faz a sua obra sobre a terra. Tão difícil as pessoas compreenderem o que diz em Mateus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Busque o plano de Deus, busque aquilo que Deus espera. As outras coisas Ele acrescenta. E a gente inverte os papéis. Ele acrescenta tudo que nós precisamos. Nós só devemos estabelecer o seu reino sobre a terra. E amar as pessoas. As pessoas estão carregando fardos pesados. As pessoas estão desistindo de viver. As pessoas não veem o prisma, sabe? As pessoas estão correndo atrás de tantas coisas porque elas acham que as suas almas estão precisando daquilo.
que aquela pessoa vai suprir. Se achar um marido daquele jeito, vai suprir suas necessidades. Se achar um emprego daquele jeito, vai suprir suas necessidades. E não percebe, ficam trocando de emprego. Nunca se viu as pessoas trocarem tanto de emprego como hoje. Nunca se viu as pessoas trocarem tanto de casamento como hoje. Porque as pessoas estão querendo suprir suas almas com as coisas externas. E quem pode suprir toda a necessidade da alma do homem e transformar as necessidades da alma do homem é Cristo, e somente Ele. Somente Ele. Irmãos, eu acho que todos sabem aqui que recentemente nós conseguimos, pela graça de Deus, adquirir um imóvel. E eu quero dizer para vocês que adquirir esse imóvel não encheu o meu coração. Não satisfaz o meu coração. Porque esse imóvel é de Cristo. Se Ele quiser de volta, Ele vai ter de volta. Porque o que satisfaz o coração, o meu coração, na minha casa, é Cristo. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem. Nós temos que amar Cristo sobre todas as coisas. Amar as pessoas. Porque Cristo ama as pessoas. As pessoas carregam fardos pesados, mas a palavra de Deus diz em 1 Pedro 4,8 que o amor cobre ou limpa multidões de pecados. O amor demonstrado por você e por mim a todas as pessoas pode cobrir a multidão dos seus pecados. Compreende isso? Hoje nós tivemos a oportunidade de celebrar a ceia, porque Cristo nos amou, porque Deus nos amou. Que nós tenhamos isso como desafio para a nossa vida. Amar as pessoas como Cristo amou, para quem sabe na próxima ceia estarmos com muito mais pessoas celebrando conosco aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que Deus planejou lá na eternidade. Ou se não estiverem celebrando conosco, celebrando em outros lugares que seja. Mas que nós saiamos nessa manhã daqui, desafiados a amar, como Cristo ama as pessoas, dando a nossa vida por elas, livrando-as da ira vindoura. E dizendo a elas, não importa o quão pecador você é, não importa o quão mal você seja, o Senhor está te esperando. Como o pastor Silvio falou na semana passada. E a partir daquele momento não há mais condenação. Nós somos pessoas que livram as pessoas da condenação. Nós somos o povo que leva liberdade às pessoas. E não encarceramento. Não acabar de uma vez com a vida das pessoas, mas levantá-las. Amém?